Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Nós estamos na 7ª videoaula. O assunto de hoje é modelagem de dados, relacionamento 1 para N, aplicando o conceito de mapeamento. Tem uma videoaula anterior a essa, que é a modelagem de dados 1 para 1. Ela antecede essa no quesito de modelagem nível lógico, e a próxima será relacionamento 1 para muitos. Desde já eu peço que você curta, compartilhe esse vídeo, deixe o seu comentário, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para ser avisado quando sair uma nova videoaula. E é isso, vamos à nossa aula. Relacionamento 1 para muitos. A ideia é relacionar um automóvel a seu proprietário pelo CPF. Uma das formas de raciocinar para definir um relacionamento como este é questionando quantas vezes poderá ocorrer registros na entidade pessoa, havendo registros na entidade automóvel e vice-versa. Nós temos aqui a entidade pessoa, que se relaciona com a entidade automóvel. Então, a questão é, quantos automóveis cada pessoa ela pode possuir? Cada pessoa ela pode possuir nenhum ou muitos automóveis cadastrados em seu CPF. E cada automóvel ele deve pertencer a uma e somente uma pessoa. Cada automóvel deve estar associado ao CPF de uma pessoa. A regra para definir o lado que recebe a chave estrangeira das entidades é o mapeamento, e é a nossa base para manter a integridade referencial sendo um conceito relacionado às chaves estrangeiras. Significa que um campo-chave primária se tornará a chave estrangeira em uma tabela destino. Por meio desta relação é possível cadastrar informações de forma consistente, obter relatórios, entre outros. No nosso exemplo, podemos saber quem é o proprietário de determinado veículo pelo seu CPF. Então, essa relação nos mostra que a Melanie possui 2 automóveis e o Wallace possui um automóvel. O que quer dizer que cada pessoa pode possuir um ou mais de um automóveis. Também nos mostra que é possível que haja pessoas que não possuem, como é no caso do Adriano. O que caracteriza, o que nos diz que cada pessoa pode possuir nenhum automóvel ou muitos automóveis. Porém, não há nenhum veículo cadastrado sem que haja um CPF associado a ele. Ou seja, para que um automóvel exista, ele precisa estar associado ao CPF de uma pessoa e somente uma pessoa. Não há um automóvel cadastrado em 2 CPFs distintos. No mapeamento 1 para muitos, o lado onde ocorrem muitos registros recebe a chave estrangeira. Isso quer dizer que o lado de cardinalidade N passa a ser destino para o campo-chave primária da tabela de cardinalidade 1, tabela de origem. O mapeamento é definido pelas cardinalidades máximas de cada lado. Então, esta é a regra para que não ocorra nenhum problema em nós colocarmos a chave estrangeira na tabela errada. Seguindo esta regrinha, o lado N no relacionamento de 1 para N, ele recebe a chave estrangeira. Então eu estou aqui com a ferramenta BR Modelo aberta, uma versão mais atualizada do que a que eu utilizei no vídeo anterior. Essa é o BR Modelo 3.0. Então, para que eu possa criar um modelo conceitual aqui, eu me dirijo aqui em Arquivo, clico aqui e eu tenho as opções modelo conceitual e modelo lógico. Então eu clico no conceitual. Aqui eu tenho uma gama de opções, entidade, onde eu tenho criar entidade, relação, entidade associativa. Do lado aqui eu tenho opções para especialização, opções do lado direito também para criar atributos, mas do lado aqui eu tenho opção de autorrelacionamento, ligar objetos, texto de observação, aqui do lado eu tenho algumas outras opções, que não é o nosso objetivo nessa aula. Então eu vou criar uma entidade. Clico aqui em criar entidade. Nossa entidade é a pessoa, que é do nosso exemplo da aula. Eu crio também uma entidade veículo. Eu crio aqui a nossa relação.
e vou ligar os objetos. Eu crio aqui os atributos. Identificador da pessoa é o CPF. O atributo simples nome. Estado. Do nosso veículo, o identificador aqui é a placa. E veículo. Tem uma videoaula anterior a esta que eu mostro direitinho lá como é que se coloca o tipo de dados. Por exemplo, eu posso clicar aqui em veículo e especificar aqui que tipo de dados que é. Tem algumas opções aqui. Nessa versão do BR Modelo não é possível editar direto aqui, mas eu escolho aqui um tipo de dados e, após ter feito o modelo lógico, eu posso editar esses tipos de dados aqui antes de gerar o script SQL. Aí eu deixo ele no formato que eu quero. Essas ferramentas não são muito adequadas para produção, né, para utilizar aí numa linha de produção de software, mas para fins acadêmicos elas são bastante apropriadas. Então é isso. Feito isso, eu vou clicar aqui na relação e eu faço aquele questionamento. Uma pessoa, ela pode possuir quantos automóveis? Uma pessoa, ou seja, cada pessoa, ela pode possuir nenhum ou muitos automóveis. Aqui já se encontra na forma correta. E cada veículo, ele deve pertencer a quantas pessoas? Cada veículo, eu venho aqui na barra de edição, ele deve pertencer a uma e somente uma pessoa. Ou seja, nós temos aqui um relacionamento um para muitos, já que o número após a vírgula é o que nos interessa, né? Eu clico com o botão direito para gerar esquema lógico e ele não vai me perguntar, não vai me sugerir opções, ele já vai criar duas tabelas e vai trazer o CPF da pessoa para a entidade veículo, criando assim este campo como uma chave estrangeira. Está aqui o nosso exemplo. Então eu tenho aqui um exemplo do modelo conceitual para o lógico, do relacionamento de 1 para N. O CPF da pessoa veio para a tabela veículo como chave estrangeira. E ele vai fazer referência, mostrando que um determinado veículo pertence a uma determinada pessoa. Parabéns por vocês terem chegado até o final dessa aula. Deixe o seu like se você gostou dessa aula, deixe um comentário, uma sugestão e fiquem todos com Deus.